Olá, alunos! Então, estou novamente aqui entrando em contato com vocês, agora para explicar o nosso conteúdo dessa semana de História. Então, nessa semana vocês estão estudando sobre Roma, vocês já estudaram Esparta, agora vocês estão estudando sobre Roma. Então, vou fazer uma breve apresentação para vocês. Roma ela é conhecida até hoje pela sua arquitetura, né? Por isso dessa abertura. Inicialmente, lá em 500 antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, Roma tinha um território muito pequeno. Se vocês olharem no mapa que tem na folha de vocês, vocês vão ver que Roma tinha um território bem pequeno. Depois, conforme foram acontecendo as guerras, o território foi aumentando e o território comandado por seus aliados também. Então, a Itália inteira praticamente comandada por Roma lá no início da Segunda Guerra Púnica. Roma viveu uma monarquia de 753 a.C. a 509 a.C. E aí vocês têm uma divisão, que são os cidadãos romanos. Aqui vocês encontram três classes que eles estão divididos. São os patrícios, que é a classe formada por nobres e proprietários de terra, então as pessoas que têm dinheiro. Os plebeus, que são os comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. E os clientes, que eram pessoas que viviam da dependência dos patrícios e plebeus e prestavam serviços para eles. No entanto, Roma tinha outras duas classes, que eram os escravos e os libertos. Mas como vocês estudaram lá em Esparta, essas pessoas não eram consideradas cidadãos, não participavam da vida política, apesar de serem a maior parte da população romana. Percebam, na base da pirâmide, a gente tem os escravos e os libertos, que eram pessoas que trabalhavam, então, para que tinham um poder aquisitivo um pouco maior, né, a maior quantidade de pessoas, mas não eram considerados cidadãos romanos. Então, na monarquia, o rei tinha função executiva, judicial e religiosa, e ele tinha uma assembleia que assistia a ele, que era chamada de Assembleia Curiata, e essa assembleia ela era formada por 30 chefes de famílias do povo. Tinha também o Senado, que era composto pelos patrícios, ou seja, aquela classe de maior poder. Eles assessoravam o rei e tinham o poder de não autorizar as leis que o rei apresentava para serem seguidas. No entanto, durante o governo dos 3 últimos reis, o poder político dos patrícios ele declinou, porque a aproximação desses reis com a plebe descontentava os patrícios. Então, eles já não tinham mais tanto poder, porque os reis estavam se aproximando da plebe, e em 509 a.C., eles organizaram um golpe político que foi o que marcou o fim da monarquia romana. E a partir disso, surgiu a República Romana, que foi de 509 a.C. a 27 a.C. Então, com a implantação da República, o Senado ele passou a ter mais poder, então foi afirmado o Senado. Os patrícios ficaram com a parte do poder executivo, da execução das leis. A República Romana também ela foi marcada pela luta de classes entre patrícios e plebeus. E os plebeus organizaram 5 revoltas, vocês estarão vendo 4, e isso resultou em várias conquistas para eles que quase os igualaram aos patrícios. Então, essa é a atividade de vocês. Não quero que coloquem com as palavras que eu coloquei aqui. Quero que utilizem as de vocês. Mas então, as leis que foram originadas a partir dessas revoltas. A primeira delas foi o Tribunato da Plebe, que foi quando os plebeus ganharam o direito de eleger um tribuno da plebe, ou seja, os plebeus passaram a participar das decisões. A segunda foi a Lei das 12 Tábuas, que foi a primeira lei escrita da história,
o que impedia que os patrícios distorcessem essa lei, porque como ela estava escrita era aquilo e ponto. Depois veio a lei Canuleia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, até aquele momento não era permitido, e as leis Licínias Céstias, que fazia com que um dos cônsules, que era o poder mais alto nesse momento, ele deveria ser plebeu, e anulava também parte das dívidas que os plebeus tinham com os patrícios. Como eu disse, a partir dessas leis, plebeus e patrícios passaram a ter praticamente a mesma influência na sociedade. Então, não deixem aí os trabalhos de vocês se enrolarem, ficarem como esses romanos. Façam tudo no tempinho certo, estejam enviando as fotos. Caso tenham dúvidas, podem estar entrando em contato comigo, mesmo depois de terem visto o vídeo ou ouvido o áudio. Um abraço, fiquem em casa, se cuidem e até mais.